Boa tarde, turma! Mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Independente do horário que vocês assistem a minha aula, mas sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, Professor Wallace, Biologia. Enfim, a nossa aula é Botânica, parte 2. Capítulo 2 de Botânica. A biologia dos fanerógamos. O que são fanerógamos? Ao contrário dos criptógamos, os fanerógamos são plantas que possuem sementes expostas ou dentro de um fruto, né? As plantas que possuem sementes visíveis, né? Enfim, atrás de mim aqui, como vocês estão vendo, né, nós temos árvores, né, diferentes frutos, né? Todas essas árvores aqui, essas plantas, né, esses vegetais atrás de mim são fanerógamos. Ou seja, as fanerógamas elas se subdividem em angiospermas e gimnospermas. As angiospermas, professor, são aquelas plantas que possuem semente dentro de um fruto. Como por exemplo, aqui nós temos um fruto chamado romã, né? Esse fruto, ele é de uma árvore de pequeno porte, né? Aqui no Brasil, conhecido como pé de romã, né? O nome popular, né? Enfim, esse fruto, né? Ele funciona como uma urna, né? Uma urna é como se fosse uma caixa, tipo assim, ao envoltório, digamos assim, que guarda a semente lá dentro. E a semente, né, ácido vegetal, serve só para a reprodução da planta, né? Ou seja, o objetivo desse tipo de planta, a fanerógama, aqui como vocês estão observando, é justamente a reprodução da própria planta, né? Aqui assim, essa árvore é o esporófito, né, que nós temos. O gametófito dela seria um grão de pólen, é invisível a olho nu, né? Ou seja, em fanerógamos, né, você tem o esporófito como a fase dominante. E o fruto, né, como aqui nós temos o romã, ele é dividido em pericarpo, né, epicarpo, assim, mesocarpo e endocarpo e a semente, né? Temos dois tipos, temos baga, temos a dupa, não é dupla, é dupa, D-U-P-A. E temos o legume, 3 tipos de fruta. Mas, professor, legume não é batata, cenoura, tomate? Não, meus queridos. Né, muitos de nós, né, assim, desde a infância, né, ouvimos dizer que legumes eram aqueles frutos como aquele que a gente conhece, mas só que não. Primeiro, o legume é um tipo de fruto que tem vagem. Uma vagem, né, como vocês sabem, é um fruto comprido, né, e que tem as sementes todas disponíveis em sequência, como o pé de feijão, a vagem mesmo, né, o pé de framboyant, né? Ou seja, aquela vagem é o fruto, na verdade, e aquele fruto da leguminosa que é conhecido como legume, né? Ou seja, as batatas, a cenoura não são legumes, né? Batata é apenas a batata assim, inglesa é o caule da planta, a batata doce é a raiz e a cenoura é a raiz. É a raiz, né, de uma planta que você come, só que não é nenhum
assim, nenhum tipo de legume. Enfim, professor, né, assim, as angiospermas, elas são assim, vegetais que podem ser leguminosas, né, que tem assim, aquelas raízes né, que tem esses nódulos né, que acumulam as bactérias nitrificantes, ou não leguminosas, né, que se dividem em monocotiledôneas e dicotiledôneas, né? Isso daí nós veremos depois. Já as gimnospermas, né? Gimno significa nu. Esperma é semente, né? Ou seja, as gimnospermas são sementes nuas, né? Significam que são plantas que não possuem frutos. Nós temos como exemplo na vegetação, né, de araucária aqui no sul do Brasil, né, nós temos, por exemplo, o pinheiro, o pinus, assim, que são plantas que possuem sementes, porém não possuem frutos definidos, né? São sementes aladas para se propagar por meio do vento, né? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês e sejam bem-vindos ao canal. Estou aberto a dúvidas, a perguntas, a questionamentos, qualquer coisa. Canal do professor Wallace, a biologia. Deixe seu like, ative o sininho e até a próxima!